Olá! Estou aqui novamente e agora nós vamos falar sobre a importância dos contos de fadas. E nós vamos começar falando, né, que os contos de fadas, eles têm uma versão, um olhar que interage com a mente do indivíduo e independente da idade que esse indivíduo tem. Então, se eu ouvir um conto de fada, eu vou estar interagindo e não importa a idade que eu tenha. E uma criança de 1 ano, 2 anos, ela também vai estar interagindo. E essa interação é dentro do processamento que a criança tem, que o adolescente tem e que a pessoa adulta tem. Então, o que o conto faz é realmente trazer ali um olhar, uma visão, né? E o sistêmico, ele faz muito sentido nessa hora. Então, o que a gente tem interior e está abraçando esse olhar sistêmico. Bom, tem um autor que eu gosto muito, que é o Bethlen, e ele averiguou o quanto as histórias, e não são histórias com H, são histórias, o quanto as histórias, em sua forma original, podem influenciar no desenvolvimento infantil. Elas auxiliam de uma forma que elas vêm trazendo para um infante, né, para as crianças, a busca pelo significado. Então, a significação, né, o significado da vida, do que a criança vem buscando. Então, por que a criança gosta tanto e interage tanto com o conto de fada? Porque ela entra dentro deste olhar, né? A criança entra, a história entra na mente da criança e vai trazendo essa influência de significado. É muito bacana. Esse teórico, ele traz muita coisa falando, né, sobre os contos, sobre todo o processo de vida do infante, da criança. Essa criança que passa por... Isso é a fala dele ainda, tá? Essa criança que passa por este olhar, né, ela vai ter uma forma mais racional e subjetiva para lidar com as relações nos conceitos de vida, né, daquilo que ela formou durante anos. Então veja bem, o que ele está falando? Ele está dizendo que se a gente quer que uma criança tenha um processo, né, racional e subjetivo, nós precisamos contar histórias para as crianças. Então, o que nós realmente queremos enquanto educadores? Nós queremos que as crianças tenham esse olhar para os significados, que olhe para uma paisagem e veja a beleza que tem na paisagem, que ouça uma história, que veja um filme e veja a beleza que existe dentro disso? É essa a nossa missão enquanto educadores? Bom, se não é a sua missão, esta é a minha missão. Porque quando eu olho para um quadro, para uma paisagem, ou quando eu interajo com alguma coisa, alguma história, algum filme, eu sempre vou trazer esse significado. E obviamente que eu vou pegar toda a minha vivência, né, toda a minha história de vida e vou trazer para dentro daquilo. Então, eu adoro assistir filme, eu adoro assistir série, adoro assistir desenhos, né? Por quê? Porque eu uso essa criatividade. Né? Tem uma série de filmes, uma série de desenhos e livros, eu adoro ler também, né? Livros de histórias, elas são, os livros com as histórias são muito, traz pra gente um mistério oculto e a gente vai realmente lá na fonte, a gente conversa com aquela história, a gente se coloca no personagem. Então é muito gostoso, é muito gratificante. E essa é a fala do nosso autor, né? O que ele diz aqui no finalzinho? Que durante anos, né, nós guardamos essas memórias, né, subjetiva e racional, e podemos chegar a uma chamada maturidade psicológica. Então é daí que se forma a nossa maturidade psicológica. E o que quer dizer maturidade psicológica? Quer dizer que nós temos um olhar interno e externo, né? E sobre esse assunto eu conversei muito esta semana com a minha filha que tem 12 anos. E vou contar rapidamente para vocês, mas a minha filha, ela tá em fase de adolescência, né? E entrando aí na adolescência, saindo da infância, né? E
E a gente fala muito sobre ordem, né? Sobre educação, sobre como lidar com o outro, né? O outro na sua vida. E claro, muita coisa eu tenho que modelar para que ela entenda, né? Eu tenho que me colocar como exemplo. E como eu faço isso? Eu trago sempre uma história, né? Então, uma história que ela tenha ouvido, ou um conto, né? Então, isso é muito interessante para a hora que a gente vai educar esses adolescentes nessa fase que eles estão vivendo. Eu sei que recentemente eu trouxe alguns relatos para ela, trouxe inclusive filmes de Harry Potter, né? Trouxe várias histórias que eu sei que ela conhece para poder exemplificar algumas coisas que ela precisava enxergar. Então, essa é uma dica para você, educador, para você, pai, para você que está buscando os contos, né? E as histórias e todo um interview aí, né? E que vá trabalhar com tudo isso para educar uma criança. Então, minha dica é essa para você, tá ok? E a gente para aqui hoje e a importância dos contos de fadas, nós vamos falar mais sobre isso. Tá? Mas esse foi o tema, a importância dos contos de fadas.